Porque você falou, veio de um lar, né, cristão, um lar estruturado. Eu cresci, pela graça de Deus, também num lar estruturado. E como que uma pessoa que não tem um lar estruturado, ou não tem uma família completa, né, não tem o pai e a mãe ali, ou os pais são separados, ou criados por outras pessoas, como que elas podem ter essa esperança, essa certeza que também podem ter um futuro para os filhos deles e para a casa deles, do mesmo jeito que uma família que é estruturada e uma família que tem, vamos falar assim, uns buracos ou algumas coisas que eles precisam ter mais atenção para conseguir viver uma vida e levar os filhos nos caminhos do Senhor? Excelente pergunta. Eu quero voltar à questão que eu levantei aqui. O que determina a minha vitória ou a minha derrota é o meu relacionamento com Deus. Eu sei que nós temos muita coisa boa que é ensinada fora dos limites da igreja. Tem muita coisa boa. A gente viu o mundo podre, mas tem muita coisa boa. Tem muitos escritores bons que não têm nenhuma experiência com Deus e têm uma boa palavra para a educação da família. Uhum. Né? Eu tenho lido alguns e vejo assim, poxa, que sabedoria tem essa pessoa. E não é crente, não tem o temor de Deus. Todavia, é imprescindível entender o seguinte: a minha relação com você, com minha filha, está diretamente ligada à minha relação com Deus. Antes de estar ligada à minha relação com os meus pais. Porque os meus pais podem servir a Deus e eu não. Uhum. E o fato dos meus pais servirem a Deus não vai determinar que eu eduque a minha família de acordo com os princípios de Deus. O que vai determinar o meu casamento e a minha família é a minha relação com Deus. Como um filho anda com seu Pai Celestial. Eu nem sei porque eu estou batendo nessa tecla, deve estar valendo para alguém. É a minha caminhada com Deus que determina. Então pode ser que uma pessoa é um solteiro, está pensando em casar, né, de uma família que não conhece o Senhor. Esqueça a família. Entre aspas, esse esqueça. Uhum. Ou seja, no momento em que você nasceu de Cristo, o seu relacionamento é com Cristo. No momento em que você veio para Jesus, seu relacionamento é com Ele. O relacionamento com Ele é através da Bíblia. Um crente que não estuda a Bíblia, não estou falando que lê, não. Um crente que não estuda a Bíblia, ele vai viver como um não crente. Porque ele vai tomar decisões como um não crente. Uhum. Um crente que crê mais ou menos na Bíblia, que busca a Bíblia só para os seus interesses, ele vai ter uma vida de derrota. E ele é pior do que o não crente. Porque ele conhece a verdade e não consegue vivê-la. E não consegue vivê-la porque não consegue praticá-la. Por que ele não consegue? Porque ele não coloca a palavra de Deus como o seu objeto de vida. Então, o sucesso na educação dos filhos está diretamente ligado ao seu sucesso na caminhada com Deus. Muito bom, Os né? filhos os filhos são todos iguais, filha. Os seus filhos são iguais aos filhos dos seus irmãos. E você e os seus irmãos são iguais. Isso em toda a família. O que faz a diferença? Oi? Você fala em que sentido? A mesma formação vocês tiveram. E tem alguns que não tiveram a mesma formação em outras famílias. O que faz com que vocês sejam iguais? O relacionamento com Deus. Falo de você com seus irmãos na família. É pensar a mesma coisa. É ter a mesma Bíblia como o seu objeto de ensino. A escola hoje, entre as coisas tão boas que ela traz algumas coisas, e os pais que estão nos ouvindo sabem disso, que não tem nada a ver com as Escrituras. Pelo contrário, que contradizem as Escrituras. Bem, estas são coisas desta época. Na minha época eram outras coisas. Qual é a ligação que estes pais têm com a palavra de Deus? Porque a Bíblia é muito clara. E para mim, o segredo na educação dos filhos, e eu acho que foi o segredo na educação de vocês,
é que eu e a sua mãe cremos a mesma coisa. Que a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos, ou seja, ela que ilumina a nossa caminhada. No momento em que nós não andamos sob a luz das Escrituras, acabou tudo. A educação dos filhos é a mesma coisa. Não tem jeito de nós termos filhos seguros se não educarmos segundo a palavra de Deus. E é muito difícil você educar os filhos segundo a palavra de Deus se você, sendo crente, se casa com uma pessoa que não tem o temor de Deus. Tudo começa no casamento. Agora imagine que a pessoa, o pai ou a mãe, se converteu depois. Ou, por alguma razão, se casou com uma pessoa que não é crente. Aquele que é crente tem que ser crente para valer. E fazer... pergunta aqui, ó. É a pergunta da... Tem essa pergunta aqui, ó. Da Oenzo Bernardo. Pastor Jonas, sou cristã e meu esposo ainda não. Como pastor, qual seria a melhor maneira de educar os meus filhos nessa ocasião? É o que você está falando. Isso. Ensinar para o seu filho o que a Bíblia diz. Essa é uma responsabilidade da mãe crente, do pai crente, independentemente do cônjuge. Ensinar a Bíblia e viver o que a Bíblia diz. Porque não adianta ensinar e não viver. Pior até. É pior até, porque as crianças ficam confusas e não acreditam. Vai chegar um momento em que a criança vai escolher. Imaginemos que o pai nunca venha a Jesus. E a mãe nunca se desvie de Jesus. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando velho, não se desviará dele, diz a Bíblia. Pode ser que a criança cresça e num período da vida ela comece a viver aquilo que o pai viveu, está vivendo, qualquer coisa do gênero. Mas se a semente foi lançada, a probabilidade de ela produzir o fruto, ainda que aparentemente de forma tardia, virá. Então a responsabilidade da mãe crente é não questionar, é ensinar a criança. Ela ocupa um tempo que ela vai ocupar, imaginemos, cuidando dos deveres da escola com a criança, ela vai usar exemplos bíblicos. Ela vai usar a Bíblia naquela hora também, não para as questões acadêmicas, mas oportunidades que ela tem de falar. Às vezes começa, por exemplo, orando com a criança. Olha, vamos estudar agora matemática. Vamos orar para o Senhor Deus abençoar a sua mente. E não é fazer reza, não. Não é formalidade. É orar crendo que Deus vai abençoar aquela criança.